tem acontecido. Eu vou passar para o professor Eduardo Green. Antes, queria só lembrar, desculpe a minha rouquidão, a minha gripe eterna, lembrar que quando o Wilson Pedroso lembrou da polarização, falando, olha, isso não é uma coisa que nasceu agora, só aos mais novos e aos não tão mais novos, lembrar que antes da PSDB-PT, durante o regime militar, por imposição, pelo ato institucional número 2, né, e pelo ato complementar número 4, para ser bem preciso, foi criado o bipartidarismo, né? Que então você tinha Arena, Aliança Renovadora Nacional, Movimento Democrático Brasileiro, né? Então você trabalhava com esses dois polos. E antes, na República Populista, nascida em 45 até 64, nós tínhamos o varguismo e o antivarguismo nacional, mas São Paulo era diferente, São Paulo sempre é diferente. Aqui era Jânio Ademar, os janistas e os ademaristas. E isso marca todas as eleições de São Paulo desde 1947. Ademar vence, 50 Lucas Nogueira Garcês, ademarista vence, em 54 Jânio vence, 58 Carvalho Pinto, janista vence e o Ademar volta em 62, só para ver como é que nós tínhamos a polarização. Só que é uma polarização aí, voltamos à questão que tinha presente projetos alternativos de gestão do Estado. E agora, usando a expressão do Wilson Pedroso, essa polarização eu gostei, raivosa. Raiva é difícil para construir ideias. Professor Green, na opinião do senhor, como é que fica essa questão? Nós chegamos a um ponto, nós estamos no pré-processo eleitoral, né, de 2026, já todo mundo falando em eleições. Como é que nós ficamos? Vamos continuar nessa polarização? O que pode pensar o eleitor pelas pesquisas que nós acompanhamos? Qual é a sua opinião? Boa noite, Vila. Obrigado pelo convite mais uma vez, aos colegas aí, o professor Zé Álvaro Moisés da USP e ao Wilson Pedroso. Eu começaria comentando que eu acho que há um fenômeno mais estrutural que não afeta só a democracia brasileira, mas também outras democracias no mundo que vêm enfrentando situações similares que envolvem polarização, por assim dizer, ou em alguns casos até radicalização política, e isso tem a ver com fenômenos estruturais da sociedade. Eu destacaria um aqui, que é a entrada das redes sociais no debate político, porque a criação das bolhas, ao invés dela permitir diálogo, interação, troca de concepções distintas sobre democracia ou sobre qualquer outro assunto que seja, as redes sociais elas vão confirmando opiniões que vão congelando essa possibilidade de convívio democrático e de tolerância entre opiniões diferentes, e nós vamos produzindo uma crescente intolerância que vai caminhando para a polarização, em alguns casos até para transformar os seus adversários políticos quase em inimigos mortais. Então, acho que há uma tendência estrutural na sociedade, diante da entrada desse novo fenômeno no mundo da política, que me faz crer que vai ser muito difícil que a gente consiga superar isso no curto prazo. Né? Vejo o que está acontecendo nos Estados Unidos, vejo o que se passa em outras democracias do mundo, pegando o caso americano, talvez como mais emblemático. Então, me dá a impressão que, ainda que o eleitor esteja saturado, para os atores políticos, isso gera dividendos eleitorais. Ontem a gente estava vendo aquela votação que acabou não permitindo ao governo aprovar a medida provisória da taxação de vários das bets, dos bancos e dos bilionários, como se falavam. A primeira coisa que os deputados de oposição fizeram foi juntar-se todos e fazer vídeos para os seus eleitores, para dizer que eles estavam ali defendendo que o governo deixasse de taxar, deixasse de tributar, e com essa narrativa toda. O que significa isso? Nós temos uma espetacularização da política por meio das redes sociais que gera voto, que gera resultado político. Então, eu não vejo como nós venhamos a escapar disso nas eleições do próximo ano. Eu acho que nós vamos ter, sim, uma eleição que, mesmo que ela possa, no primeiro turno, sobretudo no campo da oposição ao atual governo, ter mais candidaturas, ter mais de um representante político da oposição, que vai desde a extrema-direita bolsonarista até a direita mais clientelista ou a direita tradicional, mas no final do dia nós vamos ter uma campanha bastante polarizada.
Uma segunda questão é que acho, dialogando aí com o Wilson, mesmo que nós tenhamos uma saturação do eleitor, e essa saturação ela é bastante evidente, porque a gente observa os números crescentes, por exemplo, de abstenções e votos brancos e nulos nas eleições, que vem crescendo, eleição após eleição, seja ela municipal, seja ela estadual ou nacional. Mas acho que a entrada de um outsider, por assim dizer, ou de um candidato novo que busque superar essa polarização, ela tem um custo muito elevado numa eleição presidencial. Transformar-se em uma candidatura conhecida nacionalmente não é algo fácil. Fazer campanha num país como o Brasil requer muito dinheiro, muita estrutura partidária. Mesmo o Bolsonaro, quando se elegeu em 2018, ele estava longe de ser um outsider. Ele já fazia campanha a presidente há 4 anos e ele contou com uma conjuntura que dificilmente vai se reproduzir, que foi o lavajatismo, que colocou o PT no ringue. E, mesmo naquele momento, Lula, se não tivesse sido condenado, era favorito a ganhar as eleições. Então, não acho que o caso do Bolsonaro seja um exemplo a ser generalizado. Foi uma situação bastante específica que aconteceu. E finalizo dizendo que acho que o discurso, assim como o eleitor pode estar cansado da polarização, o discurso da chamada terceira via também está muito difícil de ser aceito pela população. Porque se essa terceira via ela não é nem de direita e nem de esquerda, qual é a identidade que ela tem? É difícil se apresentar numa campanha dizendo que eu não sou nem um lado nem o outro, mas eu não consigo dizer exatamente o que eu sou, o que me diferencia. Então, a mensagem que essa chamada terceira via, quando ela buscou surgir lá em 2018, eventualmente com Alckmin, e em 2022, em candidaturas como a da Simone Tebet, por exemplo, nunca foi clara o suficiente para ter fôlego de criar uma narrativa que pudesse, de fato, representar uma alternativa distinta aos campos políticos que hoje estão dominando a política nacional, que é aquele historicamente dominado pelo PT, que vem buscando ampliar um pouco a sua franja de apoio na sociedade, e essa nova força política que emergiu com muita força no Brasil, que é a extrema-direita antissistema, por assim dizer. Então, finalizo dizendo que talvez hoje a polarização no Brasil ela tem um componente que é saber que candidaturas vão de fato jogar de acordo com as regras do jogo democrático e uma candidatura que pode, como foi a de Bolsonaro em 2018, seguir insistindo numa lógica, vamos dizer assim, antissistema, né? Veja que são questões, vocês estão acompanhando, interessantíssimas, colocadas pelos nossos convidados. É difícil explorar todas elas, mas eu vou pegar uma derivação minha para colocar os convidados, para depois retornar alguma dessas questões que elas acabam dialogando. Desculpe voltar à história, mas nós temos um grande personagem do século XX da história de São Paulo que é esquecido. Aqui todo mundo esquece que ocorreu ontem, que é o Paulo Duarte. O Paulo Duarte é uma pessoa fantástica. E nas suas memórias, em certo momento, ele viajou com Washington Luiz, que foi governador de São Paulo, por ferrovia, por o estado inteiro. O estado inteiro de São Paulo era cortado por ferrovias. Ele saiu de São Paulo, deu a volta até São Paulo e depois desceu até a divisa com o Paraná. Tudo por ferrovia. Isso em 1922. Bem, e aí, em certo momento, nessa viagem pelo interior, o Washington Luiz era um sujeito muito alto, bonitão, etc. Não vou contar toda a história dele. Foi prefeito, depois vai ser presidente da República, né? Não era paulista de Macaé, tem até uma marchinha famosa. Ele manda para o trem, no meio do interior de São Paulo, e fala para o Menor Del Pique, só para quem, como hoje o Brasil, emburreceu. Menor Del Pique é um grande poeta paulista. Antigamente se aprendia na escola, mas hoje é esqueleto de funk. Mas no passado, não tão distante, nós aprendíamos também os grandes escritores e os grandes poetas, os romancistas, e o Menor Del Pique é um deles. O Menor Del Pique era deputado pelo PRP. Para o trem, e o Menor Del Pique era baixinho, o Washington Luiz era muito alto. Ele fala para o menor, desce, menor, pisa nessa terra aí. O menor fica assustado, resolve descer o trem, pisa. Ele fala, você está pisando pela primeira vez no distrito que vota em você. Por quê? As eleições, o voto distrital. E o PRP, as listas, era a eleição de bico de pena. Então, as pessoas votavam e nunca tinha visto o candidato. E o Menor Del Pique, pela primeira vez, tinha pisado no distrito que supostamente o elegia a
A cada 3 anos, que em certo momento a eleição, o mandato era de 3 anos e o do senador de 9. Isso no caso federal. Eu estou dizendo isso, fazendo essa longa passagem, porque eu nunca entendi. Nós tínhamos o voto distrital no Império, o voto distrital na Primeira República. Quando veio o Código Eleitoral de 32, eu gostaria de ler os anais. O Assis Brasil, parlamentarista clássico, lá do Rio Grande do Sul, figura importantíssima na história até então, era também defensor do voto distrital. Nós criamos o voto proporcional. E a partir dali para frente, ficamos com o voto proporcional. A minha pergunta eu sei que não existe solução mágica para a polarização, para o baixo nível da política brasileira, para parlamentares que nos envergonham, etc. Mas pergunto primeiro ao professor José Álvaro Moisés. Essa discussão não é nova, da discussão de alterar a composição do parlamento, de ter um voto distrital puro, segundo alguns outros, voto distrital misto, conforme as grandes democracias no mundo. É difícil encontrar uma democracia com voto proporcional como temos no Brasil. Eu pergunto ao senhor, não seria um caminho para qualificar a disputa política no Brasil? Eu pessoalmente acho que sim. Eu acho que o distrital misto, que na verdade não é um distrital estrito sensu, porque ele combina tanto o proporcional em relação aos partidos, como a escolha do representante no distrito. Agora, na tradição presidencialista brasileira, que tem muita força os cargos executivos, né, e muito menos importância os partidos davam, ou até recentemente não davam ao parlamento, não colocou essa questão como um elemento central da estrutura da representação. A representação política, como nós sabemos, digamos assim, um ponto, um foco central do funcionamento da democracia. As pessoas precisam sentir que elas estão representadas, sentir que, de alguma maneira, as promessas que foram negociadas no momento da eleição, o que os candidatos prometeram, podem efetivamente se tornar fatos, ação. Não é isso que acontece, né? Então, eu tenho a impressão que o proporcional, no caso do Brasil, em primeiro lugar, ele leva a uma disputa interna, candidatos do mesmo partido competindo. Porque você não tem a lista, não tem, digamos assim, uma definição de prioridades da parte do partido para dizer quais são os que efetivamente representam aquilo que o partido estima como a sua identidade programática. O que é muito difícil, porque a maior parte, com poucas exceções, não é? Os partidos não têm essa identidade programática. Então, também não se preocupam em eleger, por exemplo, uma bancada que de alguma maneira expresse esses interesses ou essa orientação para a qual houve adesão dos eleitores, né? Agora, eu acho, Vila, que seria muito importante no caso brasileiro se nós pudéssemos fazer essa passagem e, num certo sentido, nós estamos testemunhando uma transição. A Câmara dos Deputados, em particular, a partir de 2016, com o Eduardo Cunha, né, vem num processo de empoderamento, de se autoempoderar, sem que haja um debate amplo na sociedade sobre o que isso significa. Em grande parte, se retirou prerrogativas do presidente. Sim, eu sei que não é um percentual muito grande, mas é 25%, um quarto dos recursos orçamentários são hoje manipulados, dominados pelo esquema das várias emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissões e, bom, sem falar das emendas secretas, né, do orçamento secreto. Então, nesse contexto, é muito difícil você obter consenso para fazer uma mudança tão importante, né? Eu acho que seria um modo, uma forma de aproximar o eleitor do seu representante, de você ter
conexões mais claras que permitam que o eleitor desempenhe também o papel de controlador, de quem cobra, de quem monitora a ação do seu representante, através do voto, é claro, e através da participação dos partidos. Mas não é bem esse cenário, não é, que os partidos desempenham no caso do Brasil. Eu acho que nós temos um problema que é estrutural nessa relação entre os partidos, os eleitores e o modo como representam no âmbito do parlamento os interesses dos seus eleitores.